Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 43. E diz aqui: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Irmãos e irmãs, nesta passagem da Bíblia percebemos que
percebemos aqui dois milagres, duas pessoas que tiveram suas vidas mudadas para melhor. Primeiro, um pai que estava com sua filha, pelo que ele disse, moribunda. Diz aqui: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. O pai precisava que a filha dele tivesse cura e vivesse. E ele teve um milagre operado na vida de sua filha. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue foi curada daquele mal pelo poder do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aqui nesta passagem, irmãos e irmãs, percebemos aqui o seguinte, podemos perceber o seguinte, diz aqui: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Irmãos e irmãs, observem que aquele pai, vendo o Senhor Jesus Cristo, prostrou-se aos seus pés. Porque pelo que percebemos, ele acreditava que o Senhor Jesus Cristo tinha poder, e sabemos que tem, para curar. E aquele pai foi até o Senhor Jesus e se prostrou e pediu por sua filha. Aqui diz: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Diz aqui: rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E aquele pai, naquele momento, pelo que percebemos, um momento de angústia, de medo, de desespero, foi até o Senhor Jesus, prostrou-se e pediu por sua filha. E aqui diz: e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Irmãos e irmãs, observem que aquele pai, naquele momento de medo, angústia, desespero, foi até o Senhor Jesus, prostrou-se e pediu por sua filha. Diz aqui: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Irmãos e irmãs, observem
que o pai foi até o Senhor Jesus, o pai da menina, foi até o Senhor Jesus e prostrou-se e pediu por sua filha. E o Senhor Jesus estava indo até a filha deste homem, que diz aqui: e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo. Então Jairo, sendo dessa forma, Jairo, o pai da menina, foi até o Senhor Jesus, se prostrou e pediu por sua filha. E quando o Senhor Jesus estava indo até a filha do Jairo, apareceu a mulher do fluxo de sangue. Observem, irmãos e irmãs, que naquele momento de desespero, de medo e angústia, provavelmente aquele pai tinha pressa para que o Senhor Jesus fosse logo até a sua filha e a curasse e ela pudesse viver. E naquele momento que o Senhor Jesus estava indo, aconteceu o milagre da mulher que tinha um fluxo de sangue e que foi curada. E logo depois, diz aqui: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Irmãos e irmãs, diz aqui: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Irmãos e irmãs, alguns do principal da sinagoga foram até ele, foram até Jairo, e disseram que a filha dele já estava morta. Para que enfadavas mais o mestre? Diz aqui: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Irmãos e irmãs, naquele momento que aquele pai recebeu aquela notícia, o Senhor Jesus disse: não temas, crê somente. E diz aqui: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Irmãos e irmãs, observem que aquele pai foi até o Senhor Jesus Cristo, prostrou-se e pediu por sua filha. E quando o Senhor Jesus Cristo estava indo até a filha deste homem, chamado Jairo, apareceu a mulher que tinha um fluxo de sangue e que foi curada. E logo depois vieram umas pessoas, Vieram, aqui diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, e estes disseram que a filha dele já estava morta. E perguntaram: para que enfadas mais o mestre? Mas naquele momento em que aquele pai recebeu aquela notícia,
Diz aqui: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E o Senhor Jesus Cristo chegou onde a menina estava e a curou. E ela se levantou. Porque o Senhor Jesus Cristo tem poder para sarar, curar, libertar. Ele tem poder e autoridade. E naquele momento em que aquele pai provavelmente estava sentindo medo, desespero, angústia, o Senhor Jesus disse: não temas, crê somente. No momento em que aquele pai estava passando por uma dificuldade, o Senhor Jesus disse: não temas, crê somente. E da mesma forma, irmãos e irmãs, precisamos ter conosco em nossos corações também esta frase que o Senhor Jesus disse: não temas, crê somente. Porque muitas vezes nos sentimos com medo, angustiados, desesperados, nervosos. Mas neste momento podemos nos lembrar do que o Senhor Jesus disse: não temas, crê somente. Podemos nos lembrar do que o Senhor Jesus Cristo disse para Jairo, o pai que foi até o Senhor Jesus, um pai que foi até o Senhor Jesus pedir por sua filha. E que no momento em que soube que sua filha estava morta, o Senhor Jesus disse: não temas, crê somente. E este pai teve um milagre operado na vida de sua filha, pois ela foi curada e se levantou. Irmãos e irmãs, da mesma forma precisamos crer, não temer, mas crer somente. Portanto, irmãos e irmãs, precisamos nos lembrar, quando estivermos com medo, podemos nos lembrar desta frase que o Senhor Jesus Cristo disse: não temas, crê somente. Irmãos e irmãs, nesta passagem também vemos aqui um outro milagre, que é o milagre da mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos. Irmãos e irmãs, diz aqui: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Irmãos e irmãs, observem a fé que esta mulher do fluxo de sangue teve. Porque diz aqui, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Irmãos e irmãs, ela acreditava que se somente tocasse nas vestes do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, seria curada daquele mal. E diz aqui: logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Irmãos e irmãs, precisamos
observar a fé que esta mulher que tinha o fluxo de sangue teve, porque ela acreditava que se tão somente tocasse nas vestes, irmãos e irmãs, apenas nas vestes do Senhor Jesus Cristo, que seria curada. E ela foi curada, e o Senhor Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E mais uma pessoa teve a sua vida mudada para melhor. Irmãos e irmãs, precisamos ter uma fé firme e forte, acreditar dessa forma, acreditar verdadeiramente no poder do Senhor Jesus Cristo. Crer e crer de verdade, ter uma fé sem dúvidas, ter uma fé firme e forte. Portanto, nesta passagem, podemos perceber que em momentos de desespero, podemos nos lembrar do que o Senhor Jesus disse: não temas, crê somente. E podemos nos lembrar que precisamos ter uma fé firme e forte. Da mesma forma que a mulher do fluxo de sangue acreditou que se tão somente tocasse nas vestes do nosso Senhor Jesus Cristo, seria curada daquele mal. E foi curada, e o Senhor Jesus Cristo disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Irmãos e irmãs, em momentos de medo, de angústia, de desespero, em todos os momentos, precisamos procurar nos amparar no Senhor Deus, nosso Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, porque eles nos amparam, eles nos sustentam. E em todos os momentos precisamos dele, do Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Inclusive nestes momentos de medo, de desespero, de sofrimento, precisamos ter fé, nos lembrar de não temer, mas crer somente, e crer de verdade, e ter uma fé firme e forte. Precisamos ter fé. Portanto, irmãos e irmãs, precisamos nos lembrar que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sempre olham por nós e nos sustentam e tem misericórdia de nós. Portanto, irmãos e irmãs, precisamos nos lembrar de não temer, mas crer somente e crer de verdade e ter uma fé firme e forte. Irmãos e irmãs, hoje eu peço, por favor, que me acompanhem agora em Lucas, capítulo 12, versículos 4 ao 12. E diz aqui: não devemos temer os homens. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos
E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Irmãos e irmãs, se for para termos medo, temos ter medo, ter temor ao nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E acreditar sempre que Ele tem misericórdia de nós. E sermos gratos por tudo que Ele faz por nós. Porque Ele sabe do que precisamos, Ele sabe tudo que passamos, Ele está conosco e sabe de tudo. E, portanto, precisamos ter temor, tremor, respeito, gratidão e amor por nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Senhor Deus, e é quem nos mantém de pé. Irmãos e irmãs, diz aqui em Lucas, capítulo 12, versículos 22 ao 34, diz: a solicitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde nem chega ladrão e a traça não rói. Vendei o que, diz aqui, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Irmãos e irmãs, se for para termos medo,
Que tenhamos medo do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E que tenhamos temor e tremor e muito e total respeito. Porque o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus é quem nos mantém vivos, é quem nos mantém de pé, é quem tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Todo o poder, toda a honra e toda a glória. E quando estivermos angustiados, precisamos nos lembrar que o Senhor Deus sabe de tudo o que acontece e que Ele sempre nos sustenta e sempre nos ampara. Não precisamos ficar inquietos. Não precisamos ficar angustiados, preocupados, desesperados. Precisamos confiar, acreditar, ter uma fé firme e forte. E saber que no tempo certo, que é o tempo do Senhor Deus, tudo se resolve, tudo fica bem. Precisamos acreditar, agradecer e sempre confiar no nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E sabermos e sempre termos consciência de que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem misericórdia de nós. E agora eu peço, por favor, que me acompanhem, irmãos, em Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao 12. E diz aqui, a bondade de Deus. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos e irmãs, temos um Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, bondoso e que tem bondade infinita e amor por nós e misericórdia de nós. E precisamos sempre ter consciência disso e acreditar verdadeiramente. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem na oração que o Senhor nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, e que possamos refletir sobre a misericórdia e o amor e a bondade infinita que o nosso Senhor Deus tem para conosco. E que possamos ter uma fé firme e forte e que possamos confiar verdadeiramente no nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus.
e que possamos sempre seguir o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, o Filho de Deus, e que possamos seguir e seguir verdadeiramente, e que possamos ser cristãos de verdade, tendo uma fé firme e sem dúvidas e acreditando de verdade. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, e até mais, se for da vontade do Senhor Deus.